E dando sequência à série de recortes do livro Elvis, Nós Te Amamos, com ternura, de Dee Presley e os Garotos Stanley, eu fiz uma playlist de nome A Madrasta, onde você encontra todos os vídeos feitos até agora em sequência de história. E no recorte de hoje, nada de fubangas perto do chefe, todas as mulheres do chefe. Você vai entender o título no decorrer da leitura. Vamos ao texto. O grupo frequentemente trazia suas namoradas para a aprovação do chefe. Se ele gostasse de uma o suficiente, ele também era conhecido por atacar para matar. Ele podia colocar o braço em volta dos irmãos e dizer: "Ei, se você me deixar namorar sua garota, eu te dou um carro novo." Mas isso era uma raridade, porque o conhecimento de que uma mulher já tinha estado com um dos outros caras quase automaticamente a desqualificava de sua consideração. Ele tinha o suficiente de suas próprias, tantas, na verdade, que ele pedia a Rick para mantê-las na geladeira por um tempo, ou para mantê-la em um padrão de espera até que ele estivesse pronto. Normalmente, ele avistava a mulher mais interessante, diz Rick. Então, ele se sentava perto dela e conversava com ela. O modo Presley com as mulheres era irresistível, respeitoso, natural, cavalheiro, nunca agressivo, sempre atento, nunca artificial. Sem rotinas de homens das cavernas, nem modos de machão. Apenas sinceridade caipira funcionava sempre. Elvis nunca tentou impressionar as mulheres, diz Rick. Havia uma aura ao redor dele. Você podia sentir sua presença quando ele entrava em uma sala. Outra regra da selva: nada de fubangas perto do chefe, apenas mulheres de qualidade. Alguns caras do TCB eram conhecidos por namorar tais tipos. Devíamos mandar uma caixa de fuburgers em formato de coração para elas no dia dos namorados, brincava o chefe. Mulheres espertinhas, insistentes, engraçadinhas deveriam ser mantidas longe a todo custo. Elvis tinha pouca paciência para elas. Se elas o irritassem, o chefe às vezes era conhecido por dizer a elas para saírem do local. E aquelas que se recusavam a sair eram fisicamente ejetadas, embora com cuidado. Quando o chefe estava se sentindo bem, todos estavam bem. Quando ele estava de mau humor, cuidado. Elvis dava rédea solta ao seu temperamento volátil dentro dos limites do grupo. Qualquer coisinha podia deixar Elvis irritado, e não havia um indivíduo no grupo que não se tornasse alvo de sua ira. Normalmente era causado pelo acúmulo de coisas dentro dele, criando uma pressão intensa que seria então desencadeada por algo aparentemente insignificante que alguém fez ou deixou de fazer. Rick foi testemunha de cada oscilação do humor do homem, e ele pode falar sobre isso melhor do que ninguém. Ele pode ficar bravo com a maneira como sua comida foi servida, como se não estivesse cozida corretamente ou fria, ele disse. Mas você tinha que perceber que o som pode ter sido ruim naquela noite, ou talvez ele tenha recebido uma crítica ruim, ou teve um problema com uma namorada que tirou seu sono. O chefe também não gostava de ser menosprezado, e quando ele suspeitava que estava sendo, as chances são de que você saberia sobre isso rapidinho. O humor das pessoas ao seu redor também afetava seu estado, Rick explica. Se Elvis estivesse na estrada arrebentando por 28 dias, alguns dos caras chegariam com caras fechadas depois de apenas 2 semanas. Ele não precisava ver pessoas assim. O ambiente o afetava. Ele precisava ver as pessoas se sentindo bem,
Se ele visse alguém para baixo e incomodado com alguma coisa, isso o puxaria para baixo também, porque ele iria querer saber o porquê. Era precisamente porque ele se importava que Elvis invariavelmente se desculpava depois de brigar com alguém. E ele sabia brigar. Cara, assobia Rick. Ele sabia montar em um burro. Elvis podia ser completamente cruel. Cara, ele podia ser tão cruel e pesar em alguém com tanta ferocidade que você teria que começar a rir. Mas era só por um momento. Se ele pesasse a mão demais, ele viria até você mais tarde e diria: "Ei, man, me desculpe, foi uma turnê difícil." Vida longa ao rei. Elvis para sempre.